Forçadas das normas da língua portuguesa. Quero saudar e convidar para fazer parte da nossa mesa de trabalhos o professor Sidney Silveira. E o professor Jefferson Evaristo. Antes de pedir que todos fiquem de pé para ouvirmos o hino nacional, eu vou quebrar um pouco o protocolo para anunciar também a honrosa presença do professor Sérgio Pachá, e peço a secretária também. Muito obrigado, professor, pela vossa presença aqui, abrilhantando esse evento, que eu tenho certeza será muito frutuoso para o estado do Rio de Janeiro e para outros locais do Brasil que estão passando pelo mesmo problema, com o avanço da linguagem única. Solicito a todos, então, que se coloquem em posição de respeito para ouvirmos o hino nacional. Na esteira de tão absurda e autoritária invenção de que não se nasce mulher, torna-se mulher, tirada da mente desequilibrada de Simone de Beauvoir, aliada à tentativa da desconstrução da identidade humana, surge a fabricação da tal linguagem e dos tais pronomes neutros travestidos de inclusão. Inventar direitos numa linguagem inexistente, fazer manipulações semânticas para forçar sua entrada artificial na opinião pública, é manipulação e autoritarismo próprios de regimes ditatoriais que querem impor uma ideologia de Estado, um pensamento único. É mordaça da liberdade e da autêntica democracia. A língua, como demonstrarão nossos ilustres especialistas convidados, é um fenômeno vivo que vai se modificando naturalmente. A gramática normativa busca acompanhar esse processo dinâmico. Nesse caso da dita linguagem neutra, nada é dinâmico nem evolutivo, tudo é fabricado e imposto. A linguagem supostamente neutra não brota do chão da vida, dos desafios concretos de quem se sente desconfortável com o próprio sexo. Ao contrário, usa tal desconforto instrumentalizando as pessoas para fins escusos. A língua portuguesa nos comunica, através da linguagem, a verdade. Por esse motivo, a beleza que ela transmite precisa ser contemplada e protegida por todos nós. E essa é a intenção deste simpósio: não permitir que a beleza da língua portuguesa seja arruinada por uma linguagem dita neutra. Para fazer a primeira explanação, convido o professor Sidney Silveira. O senhor dispõe de 40 minutos. Sempre foi conhecido. Bom, é por isso que é absolutamente necessário e essencial que haja uma clareza linguística, que haja uma clareza para todas as palavras, porque isso é o que constitui a realidade e, por extensão, o próprio homem. Então, se nós percebemos o mundo pela linguagem, uma corrupção da linguagem é uma corrupção da própria percepção do mundo. Bom, e aí, mais especificamente, como eu disse, a respeito da questão da linguagem, nós tivemos uma certa, eu vou chamar de uma virada ideológica, que buscou, como eu disse, aquelas teorias antinaturais, etc., que buscou subverter, de uma maneira totalmente antinatural, a realidade mesma que se dava através da linguagem, que se impunha através da linguagem. E aí, um pouco mais recentemente,
teorias ditas pós-marxistas, pós-modernas, mais ou menos ali, tentando voltar um pouco mais desde fins do século XIX, começam a tentar defender que os significados não são estanques, não são dados, não são efetivamente compartilhados, eles são contextuais. Eles são dados em condições particulares. Bom, as palavras deixam então de expressar a realidade das coisas e elas passam a representar seus momentos socio-históricos, seus contextos sociopolíticos. Simplesmente um símbolo do mundo digital colocado ali no meio das palavras. E símbolo por símbolo eu poderia colocar uma cruz, uma árvore, uma estrelinha, um sol, qualquer símbolo ao gosto do freguês. No mundo de hoje, com emoji no celular, todo mundo teria um alfabeto inteirinho novo para usar, né? Seria ótimo. Bom, só que ainda não era o suficiente, óbvio. E precisaram ainda colocar algo novo, porque o controle e o domínio precisaria ser completo. E aí a necessidade passou a ser trocar o O e o A por um E. Bom, se as críticas anteriores eram não pode falar, não é possível pronunciar, não é uma letra do alfabeto, resolveram pelo menos as críticas, fizeram o trabalho de casa, substituíram por uma letra que fosse pronunciável e colocaram um E no meio da história. Então, bom, está resolvido o problema da crítica como se fosse só isso. E, ao mesmo tempo, de quebra, ainda ganharam a ideia de manter algo que saísse daquela suposta binariedade obrigatória, masculino, feminino, etc. Bom, aí o E incluiria a todos, a todas e a todes, e a coisa começaria a ficar um pouco mais fácil para eles. Bom, mais uma vez, é uma tentativa de obrigar a sociedade toda a se curvar aos devaneios de uma meia dúzia, devaneios artificiais. De fato, como que apaga algumas palavras, em algumas palavras, a presença do gênero, que só vai ser dado pelo artigo. Comecei falando os participantes, os ouvintes, as participantes, as ouvintes. Em determinadas palavras, é o artigo que vai dar a marcação do gênero, porque a palavra em si não vai permitir a indicação clara e imediata do gênero. Então, participante, por exemplo, não é uma palavra que em si possui uma marcação de gênero, mas ela permite a marcação de gênero a partir do artigo. Muitas dessas palavras são herança daquilo que no latim nós chamamos de particípio presente, que de uma maneira bem simples, é simplesmente dizer que participante é aquele que participa, ouvinte é aquele que ouve. E por aí vai. Então, falante é aquele que exerce a atividade de falar, ouvinte é aquele que exerce a atividade de ouvir. Então, dito de outra forma aqui, o E não fez da palavra um gênero neutro, como hoje se quer colocar na linguagem neutra, mas pelo menos deu a ela a possibilidade, apenas deu a possibilidade de marcar um masculino e um feminino. Bom, e aí, de novo, um pequeno paralelo. Não tem ninguém que critique quando se diz os avós, quando avó é uma palavra feminina e avô é uma palavra masculina. Porque é o tipo de coisa que não dá credibilidade para a discussão, que não sustenta, que, pelo contrário, prejudica a argumentação. Então, esse é o tipo de coisa que se esconde embaixo do tapete. Então, vamos focar a militância por outro lado, porque a voz, por exemplo, joga por terra a nossa mudança, assume aquela mudança e faz com que ela seja uma mudança efetiva da língua. Esse corpo coletivo faz sem nem perceber o que está fazendo, porque ninguém acorda num dia e fala assim: ô pastor, hoje vou mudar um pouco da língua que eu não estou gostando muito. Bom, pelo menos não faziam, hoje tentam fazer. E aí, a língua vai mudando, não como um estouro, mas ela vai mudando silenciosamente, como a água que vai batendo na pedra, numa encosta, e ela vai lentamente corroendo e mudando. Então, isso digo para afirmar que as línguas não têm donos, elas têm servos. Eu não posso pegar um pedaço de língua para chamar de meu. Eu não mando na língua, pelo contrário, sou mandado por ela, sou formado por ela. E aí eu volto. Os gregos antigos já sabiam disso aí, pelo menos há uns 2.500 anos atrás. E aí, para acabar, que meu tempo já está no fim, eu quero falar uma última coisa a respeito dessa ideia de que a linguagem neutra passaria a ser inclusiva. Bom,
dados disponíveis na internet, qualquer pessoa pode pesquisar, vai perceber que nós temos menos de 1% da sociedade brasileira que se identifica como sendo trans ou não binário. Menos de 1%. Os grupos que mais veementemente hoje lutam por essa questão identitarista, né? Vamos imaginar um cenário em que esse menos de 1% fosse capaz de mudar à força a língua de todos os mais de 200 milhões de brasileiros. De uma hora para outra, nós teríamos aí algumas dezenas de pessoas que já saíram algumas dezenas de milhares de pessoas, perdão, dezenas de milhões de pessoas que já saíram da escola e precisariam ser realfabetizadas. E para isso não vai bastar vídeo de atriz da Globo me ensinando a falar Igbo, me ensinando a falar Elo. Essas mesmas pessoas teriam que aprender uma nova forma de língua portuguesa de um dia para o outro. A mesma língua que todos usam o tempo todo, sem precisar que a língua seja de todos. Alguns milhões de deficientes auditivos, visuais, léxicos, pessoas com algum tipo de transtorno intelectual, cognitivo, pessoas neuroatípicas, enfim, passariam a ter uma dificuldade adicional para conseguir se comunicar, se alfabetizar, ler, escrever, enfim, participar da vida em sociedade. No final das contas, essa suposta parcela de 1% acabaria impactando na língua e gerando um caos total na língua de 99% de todas as pessoas do Brasil. E isso eu não estou colocando, por exemplo, aquelas pessoas que precisam aprender o português no exterior, eu não estou colocando por ação, não é nenhuma ideia de não violência, é simplesmente uma ideia de dominação, uma dominação ideológica, uma dominação que busca criar um caos programado, uma dominação que busca, pela predominância de um discurso que vai se vender como politicamente incorreto, e está aí outra dessas palavras absolutistas, que vai buscar dominar aquilo que falamos, porque se dominam o que falamos, dominam o que pensamos. Os gregos já falavam isso, os medievais já falavam isso, que a linguagem é também uma forma de organizar o pensamento. Dominando o que pensamos, vão dominar o que nós somos. E tudo vai se resumir a isso, a dominação. E aqui, ouvintes, deputado Márcio, Carlos Sidney, Pachá, todos os outros que aqui estão me ouvem, encerram com uma citação de uma professora chamada Cíntia Chagas. Ela é autora da Forbes, tem alguns livros best-sellers escritos, é consultora da Brasil Paralelo e etc. E ela diz assim, que dizer boa noite a todos e todas é já uma redundância, é uma perda de tempo. Dizer boa noite a todos é uma idiotice. Então, por isso, boa noite a todos. Prazer é a seguinte, da senhora Cristiane Montes. A língua neutra, e é para o professor Jefferson, a linguagem neutra pode prejudicar a linguagem em Libras? Na sua opinião, ela é inclusiva? Bom, eu acho que aqui nós temos duas questões. A primeira é, Libras é efetivamente uma língua, uma segunda língua, uma língua de sinais. Então, no que diz respeito propriamente à questão da língua portuguesa, a Libras precisaria se reinventar para criar novos signos, novos sinais que pudessem representar, por exemplo, um todes. Então você tem uma representação, um sinal para todas, um sinal para todas, e você precisaria ter um sinal para todos. Bom, se para o português isso já seria uma dificuldade tremenda, mas uma dificuldade, digamos assim, um pouco em paralelo a Libras, um pouco menor, Libras teria que criar todo um novo sistema de sinais, uma nova representação, porque do todes eu simplesmente mudo uma letra no português, e aqui eu estou falando simplesmente, não preciso voltar, acho que a minha apresentação já deixou claro a minha posição quanto a isso. Mas com relação a Libras eu precisaria passar a ter uma nova gama de sinais que pudesse representar. Então imaginem que nós passaríamos a ter um terceiro sinal para representar aquilo que nós já temos. Com algumas centenas de milhares de palavras, vocês conseguem imaginar o tipo de impacto que isso daria, por exemplo, para a comunidade que usa Libras? Muito obrigado, professor Jefferson. A próxima pergunta. Eu estou aqui com um texto que vou ler muito breve,
que eu acabei de encontrar no Facebook do meu querido amigo professor Sérgio Carvalho Pachá, que diz respeito a esta coisa do gênero, né? E o texto é intitulado Dilma por Dilma. Nós sabemos que a nossa ex-presidente da República não se notabilizou por ser uma pessoa que dominasse os recursos expressivos da língua portuguesa. Não é uma grande oradora. E diz o meu amigo Pachá, no jantar com os editores de esportes dos jornais e TVs, esta semana no Palácio da Alvorada, a presidente Dilma se autodefiniu, abre aspas, Dilma Dixit. Eu sou exigente, detalhista e impaciente. Se não fosse isso, não seria presidenta, fecha aspas. Só se esqueceu de dizer que, além de exigente e impaciente, é também incoerente, porque se não o fora, teria dito de si mesma que, além de detalhista, é exigenta e impacienta, dois barbarismos que, assim como presidenta, remontam ao particípio presente latino dos verbos que lhes deram origem na língua mãe do português, particípio este que, como aprendeu qualquer pessoa moderadamente instruída em nosso idioma, é um adjetivo uniforme, ou seja, com a mesma forma para o masculino e o feminino. Eu lamento tremendamente o fato de que na linguagem... Seu demônio. Lamento profundamente o fato de que na comunicação oficial o atual governo, chamemos-lo assim, adote a chamada linguagem neutra. Isto é uma catástrofe de dimensões siderais. É algo assim que, como eu disse na minha breve fala, caminha para nos levar a todos a uma incompreensão, e desta incompreensão nós chegaremos ao mundo sonhado pelo translocado Thomas Hobbes, que é o mundo em que a polis começa com uma espécie de inimizade universal, com a luta de todos contra todos, o que é antinatural, porque sabemos que toda e qualquer polis começa, como já o dissera Aristóteles, pela amizade. As pessoas precisam produzir coisas comuns, consumir, já estabelecem certa amizade e assim se chega, digamos assim, à política formalmente constituída. Nós hoje sabemos, com exemplos cabais como este, que uma espécie de luta de todos contra todos só pode aflorar a partir de engenharia social, que é isto que estamos vendo diante de nós, embasbacadamente, o que realmente faria qualquer um destes autores citados por mim aqui corar de vergonha. Imaginemos um Rui Barbosa, um Machado de Assis, um Padre Antônio Vieira, isso para não falarmos daqueles grandes escritores portugueses, contemplando uma realidade como esta. Nas universidades dos Estados Unidos. Eu nunca, jamais em tempo algum, procurei informações a respeito da materialidade da coisa, porque eu parto do pressuposto de que não é necessário comer um bolo inteiro para se saber que está estragado. Então, basta saber que são princípios equivocadíssimos. Provavelmente, isso nasceu em alguma universidade norte-americana, mas onde nasceu não importa. Importa aonde chegará.